Você está pronto para assumir o controle da sua própria vida? Você diz que quer uma vida em ordem, mas ainda espera que o tempo, ou a sorte, venha resolver o que só você pode enfrentar. Me diz, quem está no comando hoje? Você ou o caos que aparece todo dia disfarçado de urgência? Organizar a vida não é só dobrar roupas ou limpar a casa. É colocar a mente, o coração e as atitudes no mesmo caminho. É jogar luz nos cantos escuros onde você esconde decisões adiadas, promessas esquecidas e medos não enfrentados. Pensa em uma casa depois de uma enchente. A água vai embora, mas tudo fica fora do lugar. É assim que a gente vive hoje, afogado em mensagens, prazos, comparações e pressões. A filosofia estoica é como uma lanterna que te ajuda a ver o que ainda serve, o que precisa ir embora e o que está esperando conserto. Ter ordem não é ser rígido. É ter espaço para respirar, clareza para escolher e coragem para manter suas escolhas, mesmo quando o mundo gritar o contrário. Hoje, vamos mergulhar em 15 lições que atravessam o que você sente, o que você faz e o que você sustenta, por dentro e por fora. Não trago promessas milagrosas, mas caminhos firmes. E antes de continuar, quero te convidar a fazer algo simples, mas muito poderoso. Vá até os comentários e escreva: hoje assumo o controle da minha vida. Isso não é só uma frase, é um pacto com você mesmo. Um lembrete de que, a partir de agora, quem decide a direção é você. E quem se organiza se liberta. Vamos começar. Lição 1. Defina suas prioridades, o primeiro passo para a ordem. Para organizar a vida, você precisa, antes de mais nada, definir o que realmente importa. E eu sei que pode parecer simples à primeira vista, mas não subestime o poder dessa ação. Quando você não define suas prioridades, a vida se encarrega de definir para você. O problema é que, frequentemente, as prioridades impostas pelo mundo, trabalho, expectativas alheias, demandas constantes, não têm nada a ver com o que é verdadeiramente significativo para você. A filosofia estoica nos ensina que, para ser livre, é necessário saber o que você controla e o que não controla. Tudo que você não controla está fora do seu alcance. E gastar energia tentando moldar isso é uma das formas mais fáceis de perder sua paz e foco. O que você realmente pode controlar? Suas escolhas, seus pensamentos e suas ações. E a primeira grande ação, a base de toda a organização da vida, é escolher o que vai ocupar seu tempo, energia e atenção. A verdade é que, ao longo do dia, somos bombardeados por uma quantidade absurda de demandas. Seja o trabalho, as redes sociais, as expectativas da família, os compromissos inesperados. As distrações estão por toda parte, e é muito fácil se perder nelas. Mas quando você não tem claro o que é realmente importante, qualquer coisa que aparece no caminho pode acabar tomando sua atenção e energia, deixando você exausto e insatisfeito. Aqui está o ponto-chave. Você não pode ser tudo para todos. Isso é impossível. E querer controlar tudo ao seu redor é a receita para o caos. O primeiro passo para a verdadeira organização é parar de tentar agradar a todos e focar no que realmente faz sentido para você. Quando você define suas prioridades, você ganha controle sobre o que entra na sua vida e o que sai dela. Você para de reagir automaticamente às necessidades dos outros e começa a agir com propósito, com clareza. E não se engane, definir prioridades não significa fazer uma lista simples de tarefas. Não é sobre correr atrás de todos os seus desejos. É sobre decidir conscientemente onde você vai investir sua energia. O que realmente te move? O que te traz alegria, crescimento, propósito? Não se deixe influenciar pela pressão externa. Pergunte a si mesmo: o que eu mais preciso agora para construir a vida que desejo? Talvez, ao fazer essa reflexão, você descubra que as coisas que têm ocupado sua mente e seu tempo não têm nada a ver com suas verdadeiras prioridades. Talvez o trabalho tenha dominado sua vida porque você se esqueceu de que sua saúde ou seus relacionamentos merecem a mesma atenção. Ou quem sabe você tem se perdido nas expectativas dos outros e deixou de lado o que realmente te faz feliz. O exercício aqui é prático e simples. Defina suas 3 maiores prioridades. Não vale colocar tudo, porque não é sobre quantidade, é sobre qualidade. O que você gostaria de dedicar mais tempo e energia? Saúde, família, crescimento profissional, desenvolvimento pessoal? Ou talvez para você seja algo mais específico, como aprender uma nova habilidade ou finalmente começar aquele projeto que ficou no papel por tanto tempo. Agora,
Escreva essas prioridades em algum lugar visível para você. Pode ser no celular ou no papel. Quando você tem algo claro e visível, isso se torna uma referência constante para suas decisões. Não se trata de ser rígido, mas de lembrar o que realmente importa em meio ao caos do dia a dia. Isso é um guia para suas escolhas. Após definir suas prioridades, é hora de refletir sobre como elas se manifestam na sua rotina. Pergunte-se: estou realmente vivendo de acordo com essas prioridades? Estou me dedicando a elas de forma consistente? Ou estou apenas reagindo ao que aparece no caminho? Se você descobrir que sua agenda está repleta de coisas que não contribuem para suas prioridades, é hora de fazer ajustes. Isso é o que significa ter controle sobre sua vida. Fazer escolhas deliberadas. E não pense que é fácil. Vai exigir disciplina e vai exigir coragem, porque muitas vezes teremos que abrir mão de coisas que, embora atraentes, não se alinham com o que realmente desejamos. Pode ser difícil no começo, especialmente se você se acostumou a viver em piloto automático, indo atrás de tudo que surge. Mas a verdade é que fazer escolhas conscientes é a chave para organizar sua vida, e é nisso que a liberdade verdadeira reside. Por fim, lembre-se de que o processo de organizar a vida não é sobre se encaixar em um molde perfeito, mas sobre criar um espaço onde suas escolhas e seu tempo estejam em harmonia com seus valores mais profundos. Não é sobre fazer tudo certo o tempo todo, mas sobre começar a viver com mais intenção. Espero que, ao refletir sobre suas prioridades, você perceba que a vida não precisa ser tão caótica quanto parece. A organização começa quando você dá o primeiro passo de parar e refletir, e o segundo de fazer escolhas baseadas no que realmente importa. Agora, meu amigo, comece a escrever suas prioridades e coloque... Lição 2. Estabeleça limites. Proteja sua energia e tempo. Depois de definir suas prioridades, o próximo passo é estabelecer limites claros para garantir que suas escolhas não sejam diluídas ou constantemente desafiadas por demandas externas. Você já percebeu como muitas vezes se vê tomando decisões que não queria tomar apenas porque não soube dizer não? Ou como se sente sugado pela energia de outras pessoas e situações que não são suas responsabilidades? Isso acontece porque os limites não estão bem definidos. O estoicismo, com sua sabedoria profunda, sempre nos ensinou a manter nossa paz de espírito, mesmo diante do caos. E uma das maneiras mais eficazes de manter essa paz é criando limites bem estruturados. Quando você não define o que é aceitável e o que não é, você se torna vulnerável ao controle externo. Você começa a viver para os outros, em vez de viver para si mesmo. E ao fazer isso, sua energia vai sendo drenada aos poucos, até que você se veja no final do dia, exausto, sem tempo para as coisas que realmente importam. Estabelecer limites não é ser egoísta, mas ser responsável consigo mesmo. Em nossa sociedade, existe essa crença de que devemos ser acessíveis a todos o tempo todo. Espera-se que estejamos disponíveis, prontos para ajudar, responder mensagens, atender telefonemas. Mas a verdade é que se você não estabelecer limites claros, os outros vão fazer isso por você. E muitas vezes não da maneira que você gostaria. A primeira parte de estabelecer limites é entender que não há nada de errado em colocar a si mesmo em primeiro lugar. Isso não significa que você vai ser insensível aos outros, mas que você vai cuidar da sua própria saúde mental e física. Se você não respeitar seus próprios limites, ninguém mais vai fazer isso. Os estoicos nos ensinam a sermos firmes nas nossas convicções e, com isso, aprender a respeitar o nosso tempo e energia. É uma das formas mais eficazes de manter a clareza mental. Agora, o que isso significa na prática? Vamos começar com algo simples. Decida com antecedência o que você não está disposto a fazer. Isso pode incluir limitar seu tempo nas redes sociais. Se isso for uma distração para você, defina uma quantidade de tempo diária e respeite esse limite. Dizer não sem culpa. Se alguém pedir algo que não está alinhado com suas prioridades ou que vai esgotar sua energia, simplesmente diga não. E por favor, sem desculpas. Não precisamos justificar cada decisão. Definir horário de trabalho e descanso. Muitas vezes o trabalho invade nosso tempo pessoal. Estabeleça um horário claro de desligamento e respeite isso como se fosse uma regra não negociável. Os limites são a base da sua autodisciplina.
Se você deixa que os outros invadam seu tempo ou energia, você está permitindo que eles tomem o controle da sua vida. A maior parte da ansiedade e frustração vem de estar constantemente sobrecarregado, tentando agradar a todos e vivendo para os outros. Quando você define com clareza o que pode e o que não pode fazer, você cria um espaço saudável para você respirar e tomar decisões com mais tranquilidade. Mas claro, isso não é algo que vai acontecer da noite para o dia. Muitas vezes você vai se sentir culpado por dizer não, especialmente se estiver acostumado a agradar a todos. Isso é normal, mas lembre-se, a culpa vem de um lugar onde você ainda não aprendeu a se priorizar. Ao longo do tempo, você vai perceber que, ao estabelecer limites, você vai conseguir dar mais de si para os outros de forma mais autêntica, porque você estará fazendo isso de um lugar de energia renovada e não de escassez. Estabelecer limites também significa cuidar do seu espaço emocional. Se você não tem espaço para refletir, para ficar em silêncio ou para descansar, você não terá energia para ser quem você realmente quer ser. Lembre-se de que o autocuidado não é apenas sobre tempo livre ou descanso físico. Ele também é sobre dar a si mesmo o direito de decidir o que entra na sua vida emocionalmente. As conversas que você mantém, as situações que você escolhe enfrentar e o tipo de energia que você permite que invada seu espaço são todos elementos que precisam de limites claros. Então, meu amigo, a reflexão aqui é: quais são os limites que você precisa estabelecer para proteger seu tempo, sua energia e sua saúde emocional? Pense em tudo o que você tem deixado invadir sua vida sem querer. Reflita sobre o que realmente importa para você e onde você pode começar a se proteger mais. Defina suas fronteiras com firmeza e permita-se ser fiel ao seu próprio caminho. Ao fazer isso, você vai sentir uma grande sensação de alívio, e o caos que parecia ser constante vai começar a se dissipar. Lição 3. Organize o seu espaço. Olhe ao seu redor agora. Seu quarto, sua mesa de trabalho, o espaço onde você passa grande parte do tempo. O que você vê? Bagunça, objetos fora do lugar, coisas acumuladas que você nem usa mais? Talvez sim, talvez não. Mas aqui está uma verdade difícil de ignorar. O espaço que você habita é um reflexo direto do seu estado interno. Se há caos fora, provavelmente existe caos dentro. Se há ordem no ambiente, a mente respira mais leve. Os estoicos não falavam em organizar a casa no sentido literal que conhecemos hoje, mas defendiam a ideia de que o mundo externo deve estar em harmonia com o interno. Não porque precisamos viver em ambientes perfeitos, mas porque a forma como nos relacionamos com o que nos cerca revela a forma como nos relacionamos com nós mesmos. O excesso, a desordem e a negligência não são apenas estéticos. Eles drenam energia, alimentam distrações e nos prendem em um ciclo invisível de confusão. Imagine a diferença entre acordar em um quarto bagunçado, com roupas espalhadas, papéis acumulados, e acordar em um espaço limpo, com apenas o essencial visível. No primeiro cenário, sua mente já começa o dia pesada, carregada de estímulos. No segundo, ela encontra espaço para clareza e direção. A diferença pode parecer pequena, mas a repetição desse ambiente todos os dias molda a sua forma de pensar e agir. Organizar o espaço é também um ato de respeito consigo mesmo. Não se trata de criar uma casa de revista, mas de construir um ambiente que favoreça a disciplina, a serenidade e o foco. Cada objeto fora do lugar é uma decisão adiada. Cada pilha de papéis esquecidos, cada gaveta abarrotada, cada cantinho negligenciado é um lembrete silencioso de que algo está pendente dentro de você. Quando você se obriga a organizar, não está apenas arrumando um espaço físico. Está treinando a mente para decidir, para simplificar, para desapegar. A filosofia estoica nos lembra que precisamos aprender a diferenciar o que é essencial do que é supérfluo. Isso também vale para os objetos que acumulamos. Quantas coisas você guarda por apego, medo ou hábito? Quantas roupas você nunca mais vestiu? Quantos objetos só ocupam espaço sem agregar nada ao seu presente? Desapegar do excesso é um exercício de liberdade. É compreender que nada do que é material define quem você é, e que carregar coisas desnecessárias só torna sua jornada mais pesada. Aqui está um exercício prático. Escolha um espaço pequeno, sua mesa, uma prateleira, uma gaveta, e organize. Tire tudo, observe e pergunte-se: isso serve ao meu propósito?
Isso me ajuda ou me atrapalha? Isso reflete quem eu quero ser daqui em diante. E então coloque de volta apenas o que faz sentido. O que não fizer, descarte ou doe. Esse pequeno gesto é simbólico, mas poderoso. Ele envia uma mensagem clara ao seu subconsciente. Eu estou assumindo o controle. Eu decido o que permanece e o que não permanece na minha vida. E não se trata apenas de estética ou funcionalidade. Trata-se de criar um espaço que apoie suas prioridades. Se uma das suas metas é cuidar melhor da saúde, por que manter comida processada ocupando a maior parte da sua despensa? Se deseja escrever mais, por que sua mesa está cheia de distrações? A ordem do espaço precisa servir ao propósito da sua vida, não ao contrário. Quando você organiza o ambiente, algo acontece dentro de você. A mente relaxa, a ansiedade diminui, e surge uma sensação de clareza que antes parecia impossível. E com o tempo, essa prática externa se transforma em hábito interno. Você aprende a organizar não apenas sua mesa, mas também seus pensamentos, suas emoções e suas escolhas. Então, meu amigo, comece a olhar para o espaço ao seu redor como um espelho. Se houver caos, não se culpe, apenas reconheça. Use cada objeto fora do lugar como um convite à mudança. Lembre-se, organizar o espaço não é apenas um ato físico, é uma disciplina espiritual disfarçada de rotina cotidiana. É você dizendo ao mundo, em silêncio, que decidiu tomar as rédeas da própria vida. Lição 4. Domine sua rotina. Muitos acreditam que liberdade é fazer o que quiser, quando quiser. Mas, na verdade, esse tipo de liberdade aparente costuma se transformar em prisão. Da preguiça, dos impulsos, das vontades passageiras. A verdadeira liberdade nasce da rotina. Pode soar contraditório, mas é justamente a estrutura diária que nos dá clareza e poder para viver de acordo com o que escolhemos. Os estoicos entendiam que cada dia é uma oportunidade para praticar virtude, e não para se perder no improviso. Marco Aurélio escrevia todas as manhãs em seu diário para alinhar seus pensamentos com suas intenções. Esse hábito não era trivial, era a sua forma de se preparar para enfrentar o dia com firmeza. Sem rotina, ficamos à mercê do acaso, vulneráveis a distrações e dependentes do humor. Com rotina, você cria um trilho que te conduz, mesmo quando a motivação falha. Pense na rotina como uma arquitetura invisível que sustenta sua vida. Se ela é sólida, você avança. Se é frágil, você desmorona ao menor sopro de adversidade. Não é sobre encher o dia de tarefas, mas sobre dar ao seu tempo uma direção. Quando você começa e termina o dia de maneira consciente, cria um ciclo de ordem que se repete e fortalece sua mente. Muitos resistem à ideia de rotina porque a associam à monotonia. Mas o que gera tédio não é a rotina em si, e sim a ausência de propósito dentro dela. Uma rotina bem construída não te aprisiona, ela te liberta. Ela elimina decisões desnecessárias, protege sua energia e abre espaço para aquilo que é essencial. Em vez de gastar horas decidindo o que fazer, você já sabe, porque sua rotina foi pensada para servir às suas prioridades. Imagine duas pessoas com o mesmo objetivo. Uma decide quando der vai se exercitar, trabalhar em seus projetos, se alimentar melhor. A outra define horários claros, cria lembretes, organiza o ambiente para tornar esses hábitos mais acessíveis. Qual delas você acha terá mais consistência? O que diferencia os grandes resultados não é a intensidade do esforço, mas a constância da rotina. Aqui está o exercício. Escolha um hábito central para a sua vida e dê a ele um horário fixo. Pode ser acordar e escrever por 10 minutos. Caminhar todos os dias ao entardecer ou desligar o celular 1 hora antes de dormir. Pequeno, mas fixo. Não negocie esse hábito com sua mente. Ele será o alicerce que sustenta todo o resto. E lembre-se, sua rotina não precisa ser perfeita, precisa ser firme. O excesso de rigidez pode gerar frustração, mas a ausência de estrutura gera desordem. A arte está em encontrar o ponto em que a disciplina se torna natural, quase automática, mas ainda carregada de propósito. Meu amigo, ao dominar sua rotina, você está construindo o solo onde suas prioridades poderão florescer. É um ato silencioso de poder. Todo dia, no mesmo horário, você reafirma quem escolheu ser. E no fim, perceberá que essa disciplina não é um peso, mas uma leveza. Porque quando a vida é estruturada, sobra espaço para o que realmente importa. Lição 5. O poder de viver com menos. Vivemos em uma era em que a palavra mais é quase um mandamento. Mais roupas, mais seguidores, mais informações, mais compromissos, mais coisas para fazer.
Somos ensinados a acreditar que acumular é o mesmo que vencer. Mas a verdade é que quanto mais acumulamos, mais nos sentimos presos, sufocados, confusos. O excesso não é apenas físico. Ele invade a mente, fragmenta nossa atenção e nos rouba a paz. A verdadeira organização da vida não começa quando você faz mais, mas quando você aprende a viver com menos. Os estoicos compreendiam profundamente essa verdade. Não porque desprezassem os bens materiais, mas porque sabiam que todo excesso gera dependência. Quanto mais coisas temos, mais temos a perder. Quanto mais compromissos aceitamos, mais escravos nos tornamos das agendas alheias. Quanto mais buscamos estar em todos os lugares, mais nos afastamos de nós mesmos. A simplicidade para eles era a forma mais elegante de liberdade. Repare no seguinte: cada objeto que você guarda sem usar é uma decisão que você adiou. Cada compromisso que você aceita sem querer é um pedaço da sua energia entregue a outra pessoa. Cada distração que você permite entrar na sua rotina é um convite ao caos. O acúmulo não pesa apenas nas prateleiras da sua casa, ele pesa no silêncio da sua mente. Imagine acordar e começar o dia em um quarto bagunçado, cheio de roupas espalhadas, papéis acumulados e objetos sem uso. Sem perceber, sua mente já desperta em estado de alerta, sobrecarregada pela desordem. Agora imagine acordar em um espaço limpo, com apenas o essencial visível. A respiração já é diferente, não é? A simplicidade externa cria clareza interna. E quando você cria clareza, você cria espaço para agir com propósito. Simplificar não é abrir mão de tudo, não é viver como um monge isolado. É escolher conscientemente o que permanece e o que vai embora. É olhar para a sua vida como quem olha para um jardim. Se você não arranca as ervas daninhas, elas tomam conta, sufocam as flores e roubam os nutrientes. O mesmo acontece com seus pensamentos, seus compromissos e seus objetos. Se você não corta o excesso, ele cresce sem controle e sufoca o que realmente tem valor. O ato de simplificar, portanto, é também um ato de coragem. Porque exige desapego. Exige abrir mão da ilusão de que acumular é segurança. A segurança não está no que você tem, mas em quem você é. Os estoicos nos lembram que o verdadeiro bem é interno, não externo. Se você precisa de muitas coisas para se sentir em paz, sua paz não é verdadeira, é refém. Na prática, simplificar pode começar de maneira pequena. Uma gaveta que você limpa, um compromisso que você decide cancelar, um aplicativo que você exclui porque percebe que só te consome tempo. Cada escolha é uma vitória silenciosa, mas poderosa. Aos poucos você percebe que não precisa carregar tanto peso. Que a vida fica mais leve quando você deixa espaço vazio, quando você guarda apenas o que faz sentido. E aqui está uma reflexão importante. O excesso nunca é neutro. Ele sempre custa alguma coisa. Tempo, energia, foco, saúde. Quando você diz sim para algo que não importa, está automaticamente dizendo não para algo que poderia transformar sua vida. A simplicidade não é privação, é clareza. É saber escolher o que merece sua energia e recusar o resto sem culpa. Faça o exercício. Hoje, escolha algo para simplificar. Pode ser uma parte do seu espaço físico, como sua mesa de trabalho. Pode ser sua agenda, eliminando uma atividade que não serve ao seu propósito. Pode ser sua mente, desligando as notificações que te arrastam para fora do momento presente. Cada gesto é um recado para você mesmo. Eu decido o que permanece na minha vida. E aos poucos a simplicidade se transforma em estilo de vida. Você descobre que precisa de menos roupas, mas de roupas que realmente gosta. De menos pessoas, mas de relacionamentos mais profundos. De menos atividades, mas de tarefas que fazem diferença. É aí que mora o poder. No foco no essencial. Meu amigo, simplificar não é perder. É ganhar leveza, clareza, direção. O mundo vai insistir que você precisa de mais para ser feliz. Mas o segredo é justamente o contrário. Quando você aprende a viver com menos, percebe que já tinha tudo o que precisava. Quer que eu expanda ainda mais essa lição para chegar no tamanho médio das 4.000 caracteres? Ou já está dentro do que você espera? Lição 6. O volante da sua vida está em suas mãos. Há um instante na vida em que você precisa encarar uma verdade incômoda. Ninguém vai organizar a sua vida por você. Não importa o quanto você culpe o trabalho, as circunstâncias, a família, o governo, a falta de sorte. Enquanto você se agarrar a desculpas, continuará preso ao mesmo lugar.
Os estoicos nos lembram que não é o que acontece fora que define nossa vida, mas como escolhemos responder a isso. E a escolha é sempre nossa. Sempre. Muitos vivem como se fossem passageiros, esperando que alguém conduza o carro da sua existência. Mas se você entrega o volante, não pode reclamar da direção. Cada vez que você diz não tenho tempo, não tenho condições, não consigo por causa de fulano, você está abrindo mão da única coisa que de fato está sob seu controle, suas próprias ações. E a consequência disso é clara: estagnação, frustração e uma sensação de impotência que cresce a cada dia. Assumir responsabilidade não é carregar o mundo nas costas, mas reconhecer que sua vida é o resultado direto das escolhas que você faz ou evita fazer. Você não controla a chuva, mas controla se leva um guarda-chuva. Você não controla o humor dos outros, mas controla se deixa isso afetar sua paz. Você não controla cada acontecimento, mas controla como vai se posicionar diante dele. Esse é o campo da sua força. Quantas vezes você adiou projetos, esperou pelo momento certo, transferiu a culpa do seu desânimo para as circunstâncias? A verdade é dura, mas libertadora. O momento certo nunca chega. O mundo nunca ficará perfeitamente alinhado para você agir. Ou você assume agora, ou continuará refém de desculpas eternas. A responsabilidade também exige que você abandone a ilusão de que tudo o que acontece é culpa de alguém. Existe uma diferença clara entre culpa e responsabilidade. A culpa olha para trás e aponta dedos. A responsabilidade olha para frente e constrói caminhos. Os estoicos nos ensinam a focar no que podemos fazer hoje, no passo possível, na decisão presente. Porque é no presente que a vida acontece, não em lamentos sobre o passado nem em fantasias sobre o futuro. Na prática, assumir responsabilidade é começar pequeno, mas de forma concreta. Se você está insatisfeito com a sua saúde, dê o primeiro passo agora. Caminhe, alongue-se, escolha uma refeição mais consciente. Se sua vida financeira está em desordem, sente-se e anote seus gastos. Se seus relacionamentos estão frágeis, tome a iniciativa de ouvir mais e reclamar menos. Não espere que a mudança venha de fora. Você é o agente da transformação. E aqui entra um ponto essencial. Quando você assume responsabilidade, você também assume poder. Você deixa de ser vítima e se torna protagonista. Mesmo nas situações mais duras, há sempre uma margem de ação, ainda que pequena. Epicteto, que nasceu escravo, lembrava que o essencial ninguém podia tirar dele: a liberdade de escolher sua atitude. Isso vale para todos nós. Assumir responsabilidade é um ato de coragem, mas também de amor próprio. É olhar no espelho e dizer: a vida que eu quero começa comigo. E quando você faz isso, algo muda dentro de você. A energia que antes era gasta em reclamações se transforma em ação. O tempo que era desperdiçado esperando os outros se transforma em construção. A impotência dá lugar a uma força silenciosa, mas inabalável. Não espere mais. Pare de negociar com a sua própria consciência. A responsabilidade que você teme carregar é, na verdade, a chave da sua liberdade. Quando você assume o comando, percebe que, embora não controle tudo, sempre pode escolher como viver. Número 7. O silêncio que organiza a alma. Se existe um recurso precioso que esquecemos na correria do mundo moderno, esse recurso é o silêncio. Vivemos em um tempo em que somos ensinados a preencher todos os espaços com estímulos. Se estamos em casa, a televisão precisa estar ligada. Se saímos, os fones de ouvido ocupam nossos ouvidos. Se temos um minuto de pausa, o celular entra imediatamente em nossas mãos. O silêncio nos assusta porque ele nos entrega a nós mesmos. Mas é justamente esse desconforto que revela o poder do silêncio. Os estoicos, que viveram em um mundo barulhento à sua maneira, guerras, disputas políticas, o peso do império, sabiam do valor de se recolher para refletir. Marco Aurélio, o homem mais poderoso de sua época, escrevia sozinho, em silêncio, antes de tomar decisões. Por quê? Porque entendia que nenhuma voz externa é tão importante quanto a sua própria consciência, e que só no silêncio ela pode ser ouvida com clareza. O silêncio não é ausência, é presença. Ele é o espaço onde você se reencontra. Pense em um lago agitado pelo vento. A água fica turva, incapaz de refletir qualquer coisa. Mas quando o vento cessa, a superfície se acalma e o lago se transforma em um espelho perfeito.
Assim também é a mente humana. Enquanto você está cercado por barulho, ela permanece confusa, inquieta, incapaz de enxergar com clareza. Quando você se recolhe em silêncio, as águas se acalmam e de repente a verdade aparece refletida, nítida. No entanto, fugimos do silêncio. Fugimos porque ele revela nossas fraquezas, nossas dúvidas, nossa solidão. É nele que percebemos que carregamos feridas não resolvidas, escolhas adiadas, medos escondidos. Por isso preferimos preenchê-lo com distrações. O problema é que essas distrações não curam, apenas abafam, como quem cobre um buraco com tapete. Mais cedo ou mais tarde o vazio volta a gritar. Organizar a vida exige cultivar o silêncio, não apenas para descansar, mas para enxergar o que realmente importa. Você não precisa de horas em meditação para começar. Basta criar pequenas ilhas de silêncio ao longo do dia. 10 minutos pela manhã antes de encostar no celular. Um intervalo à tarde caminhando sem fones de ouvido. Um tempo antes de dormir, no qual você se permita apenas respirar e escrever o que vier à mente. Essas pausas simples são mais revolucionárias do que parecem, porque o silêncio funciona como uma limpeza mental, tirando o excesso de pensamentos e abrindo espaço para o essencial. E aqui está o segredo. Quanto mais você pratica o silêncio, mais percebe que ele não é vazio. O silêncio é cheio de respostas que estavam escondidas, cheio de forças que você já tinha, mas não percebia, cheio de percepções que o barulho nunca teria permitido. O silêncio é fértil. É nele que você organiza emoções, que entende seus limites, que se conecta com sua essência. Imagine que sua mente é uma casa. Se você nunca a esvazia, se nunca a organiza, ela se enche de objetos sem uso, de coisas velhas, de tralhas acumuladas. O silêncio é o momento em que você abre as janelas, deixa o ar entrar, joga fora o que não serve mais. Ao fazer isso, percebe que havia espaço sobrando, percebe que a bagunça não era inevitável, que a ordem estava ao seu alcance o tempo todo. Meu amigo, se você sente que sua vida está pesada, que sua mente não para, que sua energia se dissolve em milhares de pequenas preocupações, talvez não precise de mais atividades, mais compromissos, mais barulho. Talvez só precise de alguns minutos de silêncio sincero, não como ausência de som, mas como presença de si. O silêncio é a disciplina invisível que organiza a alma. É o espaço secreto onde você se reconstrói. Não há plateia, não há curtidas, não há aplausos. Só você, em contato com sua verdade. E é nesse lugar que nasce a calma, a clareza e a ordem que você tanto busca. Cultive o silêncio como quem rega um jardim escondido. Não para mostrar ao mundo, mas para florescer em paz dentro de si. Número 8. Cuide do corpo, o templo da disciplina. Organizar a vida não é apenas questão de papéis, agendas ou prioridades. É também uma questão física. Seu corpo é o espaço onde sua mente habita. É a estrutura que sustenta todos os seus projetos. É a base que possibilita suas escolhas. E ainda assim, quantas vezes você o negligencia? Quantas vezes trata o corpo como uma máquina descartável, esquecendo que sem ele não existe disciplina, foco ou serenidade? Os estoicos, mesmo distantes da ciência moderna, já entendiam isso. Sêneca lembrava que, embora a virtude esteja na alma, o corpo precisa ser mantido forte e equilibrado para que a alma possa exercer seu poder. É um erro pensar que cuidar do corpo é vaidade. Não se trata de perseguir um padrão estético, mas de preservar a ferramenta que lhe dá condições de agir no mundo. Pense em um guerreiro com uma espada enferrujada. Ele pode ter coragem, pode ter estratégia, mas sua arma não o acompanhará no campo de batalha. Assim somos nós quando negligenciamos nosso corpo. Nossa mente pode ter boas intenções, mas o corpo, frágil e cansado, não terá energia para acompanhá-las. Cuidar do corpo começa com hábitos simples, mas poderosos. O sono, por exemplo. Quantos de nós sacrificamos horas de descanso para produzir mais, sem perceber que a mente exausta rende menos, que o corpo cansado erra mais? Dormir bem é um ato de disciplina. É reconhecer que o amanhã começa na noite anterior. A alimentação é outro pilar. Não precisamos de dietas mirabolantes ou restrições impossíveis. Precisamos de consciência. Perguntar a si mesmo diante de cada refeição: isso alimenta meu corpo ou apenas minhas emoções passageiras? Comer em excesso,
Buscar prazer instantâneo em comidas que drenam energia é um reflexo da desorganização interior. Quando você organiza o prato, também organiza a mente. O movimento, então, é indispensável. Não é sobre se tornar atleta, mas sobre honrar o corpo com aquilo para o qual ele foi feito. Se mover. Caminhar, alongar, praticar algum exercício que fortaleça músculos e pulmões. O movimento não apenas cuida da saúde física, mas limpa a mente, melhora o humor, organiza os pensamentos. Quantas vezes você voltou de uma caminhada com uma clareza que não encontrava sentado em frente à tela? Isso não é acaso. É corpo e mente em harmonia. O corpo também guarda nossas emoções. Ansiedade, raiva, tristeza, tudo se manifesta nele. Ombros tensos, respiração curta, estômago apertado. Aprender a ouvir o corpo é uma forma de organizar a alma. Muitas vezes não é a vida que está insuportável, mas o corpo gritando pelo cuidado que você não tem dado. Cuidar do corpo, meu amigo, é um ato estoico. É um compromisso silencioso, diário, que reflete disciplina, respeito e consciência. Não espere que a vida se organize enquanto você negligencia a base que sustenta tudo. O corpo é o templo onde sua disciplina habita. Trate-o com respeito e verá como ele se tornará aliado em todas as outras áreas da sua vida. Lição 9. Ordene suas finanças. A riqueza da simplicidade. Não há vida organizada se o dinheiro está em desordem. As finanças para muitos são fonte de ansiedade, discussões, noites mal dormidas. O curioso é que o problema raramente está na falta absoluta, mas no descontrole, no impulso, no hábito de gastar antes de pensar. Os estoicos nos lembram que a verdadeira riqueza não está em possuir muito, mas em precisar de pouco. E esse princípio é um guia poderoso para trazer clareza e ordem ao seu mundo financeiro. Dinheiro é energia em movimento. Ele carrega o peso das suas escolhas, reflete suas prioridades e expõe onde você investe sua atenção. Cada gasto é, de certa forma, uma decisão silenciosa sobre quem você quer ser. E é aqui que muitos tropeçam. Buscam no consumo um alívio para frustrações, um remendo para vazios internos, uma forma de provar valor diante dos outros. Mas isso nunca funciona. Quanto mais compramos para preencher buracos, mais os buracos crescem. Organizar as finanças não significa acumular riqueza sem propósito. Significa alinhar o uso do dinheiro aos seus valores. Significa gastar com consciência, investir no que constrói, eliminar o supérfluo que suga energia. Pense como um jardineiro. Se você joga sementes ao acaso, desperdiça recursos e não colhe nada. Se planta com intenção, colhe fartura no tempo certo. O primeiro passo é a clareza. Muitos têm medo de olhar para as próprias contas, como se ignorar fosse resolver o problema. Mas o desconhecido pesa mais que a verdade. Anote tudo: entradas, saídas, dívidas, gastos pequenos. Só o ato de trazer luz já organiza metade do caminho. O segundo passo é o corte. Pergunte-se diante de cada gasto: isso serve ao meu propósito ou alimenta apenas um desejo passageiro? A disciplina começa no detalhe. E não se trata de viver na escassez, mas de viver na abundância do que importa. O que é mais valioso? Um armário cheio de roupas que você não usa, ou a tranquilidade de deitar a cabeça no travesseiro sem dívidas? O que pesa mais? Jantares frequentes para impressionar, ou a sensação de segurança de ter uma reserva guardada? A escolha é sua. E toda escolha financeira molda a vida que você está construindo. Os estoicos lembravam que nada externo nos pertence de verdade. O dinheiro pode vir e pode ir. O que fica é a forma como lidamos com ele. Se você depende do dinheiro para ter paz, será escravo. Se aprende a usá-lo como ferramenta, será livre. A riqueza não é uma conta bancária recheada. É a serenidade de saber que você vive dentro dos seus meios em ordem, sem correntes invisíveis. Meu amigo, organize suas finanças não por ambição, mas por liberdade. Cada vez que você diz não a um gasto inútil, você está dizendo sim à sua tranquilidade. Cada vez que guarda um pouco, você está construindo não apenas segurança, mas respeito por si mesmo. A ordem externa que começa no dinheiro se transforma em leveza interna. E lembre-se, quem domina seus desejos, domina também suas finanças. Quem domina suas finanças, domina sua vida. Lição 10. Domine o seu tempo antes que ele te domine. O tempo é o recurso mais democrático que existe. Todos recebem as mesmas 24 horas por dia. O que diferencia as vidas não é a quantidade,
mas a forma como cada um decide usá-las. E ainda assim, vivemos como se fosse infinito. Gastamos horas em distrações que não nos nutrem, aceitamos compromissos que não nos acrescentam, desperdiçamos dias inteiros tentando agradar aos outros. Só quando olhamos para trás, percebemos o quanto deixamos escapar. Os estoicos enxergavam essa verdade com clareza. Não é a vida que é curta, é o nosso desperdício que a encurta. O tempo não pode ser estocado, tampouco recuperado. Cada minuto entregue a algo inútil é uma fatia de vida que se perde para sempre. Isso pode soar duro, mas também é libertador. Porque significa que a cada manhã você tem a chance de decidir novamente. O que vai fazer com o seu tempo hoje? Essa é a pergunta que define destinos. Organizar a vida exige organizar o calendário. Mas aqui não falo apenas de compromissos em uma agenda física ou digital. Falo do calendário da alma, aquilo a que você dá presença, atenção, energia. Pense na sua rotina como uma mala pequena. Se você tenta enfiar tudo, ela não fecha. Mas se escolhe com cuidado, levando apenas o que importa, viaja leve. O mesmo vale para o dia. Se você o enche com tudo, acaba vazio. Se escolhe com consciência, ele ganha sentido. O problema é que a maioria vive em reação. O telefone toca, alguém pede algo, uma mensagem chega e pronto, o rumo do dia muda. O tempo escorre pelas mãos porque você deixou que outros o conduzissem. Mas quando você se compromete a assumir a direção, algo muda. Definir horários sagrados para começar e encerrar o dia é uma disciplina poderosa. Amanhã deve ser um espaço de alinhamento interno, não de consumo imediato de distrações. À noite, um espaço de fechamento, revisão e descanso, não de preocupações estéreis. Esses dois pontos são âncoras que sustentam todo o resto. E lembre-se, tempo não é apenas fazer, é também pausar. Muitos se orgulham da agenda cheia, mas esquecem que o descanso é parte da obra. O ócio consciente, aquele em que você contempla, respira, caminha ou simplesmente observa, não é perda. É terreno fértil. O silêncio entre as notas é o que faz a música existir. Assim também com a vida. Sem pausas, ela se torna apenas ruído. A organização do tempo não é sobre produtividade cega, mas sobre viver de forma alinhada. É reconhecer que cada hora é uma moeda rara. Ao gastá-la, você nunca mais a recupera. Então pergunte a si mesmo, no que quero investir essa moeda hoje? Em algo que me aproxima do que sou? Ou em algo que apenas me distrai de ser quem posso ser? Meu amigo, quando você diz não tenho tempo, na verdade está dizendo isso não é minha prioridade. É duro reconhecer, mas é também uma chave de poder. Porque se o tempo escapa por escolhas inconscientes, ele pode ser recuperado por escolhas deliberadas. Domine o seu tempo antes que ele te domine. Trate cada hora como um pedaço de vida que não volta. E quando fizer isso, perceberá que organizar o tempo é, na verdade, organizar a própria existência. E aí, tudo começa a mudar. Porque quando você honra o tempo passa a honrar você. Número 11. Cerque-se do que eleva e afaste-se do que drena. Você pode organizar sua agenda, suas finanças, sua rotina. Mas se não organizar os seus relacionamentos, sempre haverá ruído, peso e desgaste. Porque no fim, quem você permite entrar no seu círculo molda quem você se torna. Ninguém é neutro. As pessoas ao seu redor ou te fortalecem ou te consomem. E uma vida organizada não suporta o fardo de vínculos caóticos. Os estoicos já alertavam para isso. Sêneca dizia que devemos ser seletivos ao escolher com quem andamos, porque absorvemos os hábitos, os vícios e até os humores dos outros. É como caminhar em um campo de flores ou em um pântano. Você não sai do mesmo jeito que entrou. Relacionamentos são atmosferas. E você respira o ar do ambiente em que se coloca. Mas aqui está o ponto. Organizar os relacionamentos não é se isolar, nem cortar todos ao menor sinal de dificuldade. É sobre discernir. É perceber quem acrescenta, quem inspira, quem te chama para cima, e também quem suga, quem manipula, quem pesa mais do que soma. A vida é curta demais para ser vivida na presença constante de quem diminui o seu brilho. Olhe para as pessoas mais próximas de você. Pergunte-se, como me sinto depois de estar com elas? Energizado, inspirado, em paz? Ou cansado, inseguro, drenado? Essa é a medida mais honesta. Palavras podem enganar, aparências podem iludir, mas o corpo não mente. Ele sabe quando um vínculo está nutrindo ou envenenando.
E organizar os relacionamentos exige coragem. Coragem para colocar limites quando necessário. Coragem para se afastar de quem insiste em repetir padrões tóxicos. Coragem também para nutrir mais os laços saudáveis, porque eles também exigem dedicação. O erro não está apenas em tolerar o que faz mal, mas em negligenciar o que faz bem. Quantas vezes você deixou de investir tempo em pessoas que te elevam porque estava ocupado demais tentando resolver os dramas de quem nunca quis mudar? Isso não significa abandonar todos ao menor defeito. Somos humanos, imperfeitos, todos temos sombras. Mas há uma diferença entre erros pontuais e relações que vivem de repetir os mesmos ciclos destrutivos. Organizar os vínculos é escolher quem caminha ao meu lado. Não porque você se acha melhor, mas porque sabe que sua energia é limitada e precisa ser investida com sabedoria. E aqui está uma verdade libertadora. Quando você começa a se organizar por dentro, naturalmente se afasta de quem não acompanha esse movimento. A ordem interna repele o caos externo e atrai quem vibra na mesma frequência de clareza e crescimento. Não é preciso brigar ou anunciar cortes. Muitas vezes basta seguir firme no seu caminho que os vínculos que não servem se desfazem por si. Meu amigo, você não precisa de muitos amigos, precisa de bons amigos. Não precisa de uma multidão, precisa de uma rede pequena, mas sólida, que caminha ao seu lado quando a estrada apertar. Relacionamentos organizados não são perfeitos, mas são nutritivos. Eles exigem esforço, mas devolvem paz. Eles pedem tempo, mas devolvem força. Organizar os relacionamentos é, em última instância, organizar a atmosfera em que você respira todos os dias. E respirar ar limpo é condição básica para viver com leveza. Escolha com consciência quem merece permanecer perto. Porque, no fim, a vida também é a soma das pessoas que você escolhe ter ao redor. Lição 12. Colocar as emoções em ordem. Organizar as emoções é talvez o maior desafio da vida. Porque a bagunça de uma gaveta pode ser arrumada com as mãos, a desordem das finanças pode ser corrigida com números, mas o caos emocional exige algo muito mais profundo: coragem para se encarar. E na maioria das vezes é justamente isso que evitamos. Preferimos culpar os outros, buscar distrações ou enterrar os sentimentos sob camadas de compromissos. Mas a verdade é que enquanto não aprendermos a lidar com o fogo que arde dentro de nós, todo o resto da ordem será apenas uma fachada. Os estoicos nunca disseram que devíamos suprimir nossas emoções. Ao contrário, eles reconheciam que somos seres sensíveis, feitos de carne, pensamento e sentimento. O que eles rejeitavam era a ideia de viver como escravos dessas emoções. A raiva, a tristeza, o medo, a ansiedade, todos são naturais. O que não é natural é permitir que eles guiem nossas ações como tiranos invisíveis. Como o fogo, as emoções não são boas nem ruins. Tudo depende de como você as direciona. O fogo pode aquecer uma casa ou destruí-la em cinzas. A escolha está em quem o conduz. Organizar as emoções começa com um passo essencial: tomar consciência. A maior parte das pessoas não sente de verdade o que sente. Apenas reage. Alguém diz algo e você explode. Um problema surge e você paralisa. O coração dispara e você acredita que está perdido. Mas a consciência estoica nos convida a criar uma distância entre o estímulo e a resposta. Epicteto dizia que não é o que acontece que nos perturba, mas a interpretação que damos ao que acontece. Esse intervalo entre fato e reação é a morada da liberdade. Praticar a pausa é o exercício mais poderoso para organizar o fogo interior. Da próxima vez que sentir a raiva subindo, pare, respire, não responda de imediato. Se a tristeza pesar, não acredite na narrativa automática de derrota. Se a ansiedade apertar, não confunda seus pensamentos com verdades. Ao respirar fundo e criar espaço, você não está negando a emoção, está organizando-a. É nesse instante que você transforma a reação em resposta, impulso em escolha, caos em clareza. Mas não basta conter, é preciso traduzir. Toda emoção carrega uma mensagem. A raiva pode estar mostrando que um limite foi ultrapassado. A tristeza pode estar apontando para algo que precisa de despedida. A ansiedade pode estar revelando que você está tentando controlar o incontrolável. Quando você ouve a emoção como um aviso, e não como uma sentença, ela se torna guia em vez de inimiga. E aqui entra outra lição. Organizar as emoções não significa viver em paz absoluta, como se nada te afetasse.
Isso seria negar a própria humanidade. O objetivo não é apagar o fogo, mas dominar sua direção. Você pode sentir raiva sem machucar, tristeza sem se paralisar, medo sem desistir. Porque sentir não é o problema. O problema é entregar o leme da sua vida a sentimentos passageiros. Imagine que sua mente é uma cidade. As emoções são como visitantes que batem à porta. Algumas chegam barulhentas, outras discretas. Você não pode impedir que elas apareçam, mas pode escolher se as deixa ocupar a sala ou se permite que tomem a casa inteira. Organizar suas emoções é aprender a receber, dialogar e deixar partir, sem se tornar refém de nenhuma. A prática estoica do diário era uma forma poderosa de ordenar esse fogo. Marco Aurélio escrevia todas as noites não para ser lido por outros, mas para si mesmo. Era o espaço em que ele revisava suas reações, avaliava seus sentimentos e reorganizava a alma. Você pode fazer o mesmo. Escrever o que sente é como colocar um espelho diante do coração. As palavras dão forma ao caos, e o caos perde força quando é nomeado. Meu amigo, se a sua vida parece desorganizada, olhe primeiro para dentro. Pergunte-se: minhas emoções estão em ordem ou estão me arrastando de um lado para o outro? Não se cobre perfeição. Todos nós oscilamos, mas escolha pouco a pouco ser o mestre do fogo e não o escravo da chama. Porque no fim, a verdadeira ordem não está apenas na casa arrumada, no dinheiro equilibrado ou na agenda organizada. A verdadeira ordem começa no coração sereno, capaz de sentir sem se perder, capaz de arder sem se destruir. O segredo não é apagar o fogo, mas transformá-lo em força que ilumina o caminho. Número 13. Transforme pequenos atos em grandes alicerces. Muitos acreditam que organizar a vida exige uma grande virada, um esforço gigantesco, quase sobre-humano. Mas essa crença, na prática, é o que faz tanta gente desistir antes mesmo de começar. O que os estoicos nos ensinam é diferente. A transformação não vem de um gesto grandioso, mas da soma de pequenos atos repetidos todos os dias. É no simples que mora a disciplina, e é na disciplina que nasce a liberdade. Pense em uma parede sólida. Ela não foi erguida de uma vez, mas tijolo por tijolo, cuidadosamente colocado. Assim também é a vida organizada. Não se constrói em um único salto, mas em cada escolha, em cada microdecisão que você faz ao longo do dia. Levantar-se na hora marcada, beber um copo d'água logo ao acordar, manter a mesa limpa antes de dormir, escrever 3 linhas sobre seu dia. Pequenos gestos, quase invisíveis, mas que sustentam a estrutura inteira. A desordem, ao contrário, também começa no detalhe. Não é a grande tragédia que bagunça sua vida, mas os pequenos descuidos acumulados. Uma tarefa adiada hoje, uma conversa evitada amanhã, um compromisso ignorado depois. Quando percebe, o caos se espalhou. A disciplina do simples é justamente o antídoto. É escolher conscientemente o próximo passo, por menor que pareça, e cumpri-lo com consistência. Os estoicos valorizavam esses atos cotidianos porque sabiam que não é o extraordinário que molda o caráter, mas o ordinário vivido com intenção. Um dia de disciplina pode parecer pouco, mas 100 dias transformam uma vida. E essa transformação não exige perfeição, exige constância. Você pode falhar em alguns momentos, mas se mantiver o compromisso de retornar ao simples, inevitavelmente construirá uma ordem duradoura. A disciplina do simples também protege contra a tirania da motivação, porque motivação é vento, às vezes sopra, às vezes desaparece. Já a disciplina não depende do clima. Ela é como um rio que segue seu curso mesmo sob o sol ou sob a tempestade. Se você cria hábitos pequenos, mas firmes, não precisa esperar estar inspirado para agir. Você age porque faz parte de quem você é. Um exercício poderoso é escolher 3 micro-hábitos para sustentar sua rotina. Eles não precisam ser difíceis. Ao contrário, devem ser tão simples que você não tenha desculpa para não cumpri-los. Algo como arrumar a cama ao levantar, caminhar 10 minutos por dia, anotar uma gratidão à noite. Esses atos não parecem grandes coisas isoladamente, mas juntos funcionam como raízes que mantêm a árvore firme contra o vento. E com o tempo, você perceberá algo curioso. O simples não só organiza sua vida externa, como também organiza sua alma. Porque cada vez que você cumpre um pequeno ato, está dizendo a si mesmo: eu sou capaz, eu sou confiável, eu mantenho o que prometo. Esse diálogo interno fortalece sua autoestima e sua clareza. Meu amigo,
Não espere pela grande virada. Ela raramente acontece. O que muda sua vida é a disciplina do simples. Um passo de cada vez. Uma escolha de cada vez. Uma vitória silenciosa após a outra. É na fidelidade ao pequeno que nasce a grandeza do todo. Lição 14. A ordem. Também mora na pausa. Organizar a vida não é apenas saber onde colocar cada tarefa, cada compromisso e cada prioridade. Organizar a vida também é saber onde colocar o vazio. Sim, o vazio. A pausa. O momento em que você não produz, não resolve, não corre atrás de nada. Muitos acreditam que disciplina é estar em movimento constante, que uma vida bem organizada é aquela em que não sobra nenhum minuto sem uso. Mas isso é um engano perigoso. Sem descanso, a disciplina se transforma em tirania. Os estoicos alertavam para o perigo da ocupação excessiva. Sêneca dizia que não é que tenhamos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. E desperdiçamos não apenas nos vícios óbvios, mas também na falsa sensação de produtividade. Quando lotamos nossa agenda sem refletir. Corremos de um lado para o outro, mas para onde? O excesso de fazer, quando não vem acompanhado de clareza, é só uma forma disfarçada de desordem. Uma vida sem pausas não é organizada, é caótica. Pense em um arco de flechas. Se a corda permanece sempre esticada, cedo ou tarde ela arrebenta. Para durar, precisa ser relaxada entre os disparos. Você também funciona assim. Se exige de si mesmo energia constante, sem jamais permitir repouso, seu corpo e sua mente se rompem. Mas se aprende a alternar esforço e pausa, encontra o ritmo natural que sustenta a vida a longo prazo. Descanso não é apenas dormir, embora o sono seja o alicerce básico da saúde e da clareza mental. Descanso é também desconectar-se do barulho, abrir espaço para o silêncio, contemplar sem pressa. É desligar-se das telas, dar ao olhar a chance de se perder em uma paisagem, permitir-se uma caminhada lenta, uma respiração profunda. É o espaço em que você não precisa provar nada a ninguém. É no descanso que você se reconecta com quem realmente é, livre das pressões externas. E repare, é justamente nas pausas que surgem os maiores insights. Quantas vezes uma ideia clara apareceu no banho, em uma caminhada, em um momento de ócio? Não é acaso. Quando a mente está sobrecarregada, ela não enxerga. Mas quando se aquieta, as peças começam a se encaixar sozinhas. O descanso é fértil. Ele não apenas recupera energia, mas revela clarezas que a correria não permite. Organizar a vida exige, portanto, organizar o descanso. E isso não acontece por acaso. É preciso marcar na agenda momentos de pausa com a mesma seriedade com que você marca reuniões ou tarefas. Bloqueie tempo para dormir cedo, para desconectar-se de telas, para estar presente em silêncio. Não trate esses momentos como secundários. Eles são parte da disciplina. Assim como o treino fortalece os músculos, o descanso fortalece a mente. Mas aqui há uma barreira cultural. Fomos condicionados a acreditar que parar é preguiça, que descansar é fraqueza, que só merece valor quem está ocupado o tempo todo. Essa mentalidade é um veneno silencioso. Porque o descanso não é inimigo da produtividade, é a sua base. Quem descansa bem trabalha melhor. Quem dorme mal precisa gastar o triplo de esforço para produzir metade. A natureza nos ensina isso com clareza. As árvores não crescem sem inverno. Os rios não correm sem remansos. Até o coração humano, para bombear sangue, alterna contração e relaxamento. O universo inteiro se organiza em ciclos de ação e pausa. Apenas nós, cegos pela pressa, tentamos viver em movimento contínuo. Mas cedo ou tarde o corpo cobra, a mente colapsa, a alma se esgota. Meu amigo, não se culpe por descansar. Veja a pausa como parte da sua disciplina e não como sua falha. Trabalhe com intensidade, mas descanse com a mesma entrega. Entenda que o descanso não é um luxo, é uma necessidade. Não é tempo perdido, é tempo investido em clareza, saúde e força. Porque no fim, até o guerreiro mais determinado precisa de noites de sono. Até a árvore mais firme precisa de estações de repouso. E você, que busca ordem, também precisa aprender a arte de parar. Descansar é organizar a energia para que a vida possa continuar firme, plena e duradoura. Lição 15. Organize sua vida com um propósito. Você pode organizar a sua agenda, suas finanças, seus relacionamentos, seu corpo e até o silêncio da sua mente.
Pode colocar cada coisa em seu devido lugar, criar rotinas firmes, simplificar, descansar e se disciplinar. Mas se não souber para onde tudo isso aponta, a vida continuará a parecer vazia. Porque ordem sem propósito é apenas estética, arrumada por fora, mas oca por dentro. A última e mais profunda forma de organização é alinhar sua vida a um sentido maior. Os estoicos chamavam isso de viver de acordo com a natureza. Não a natureza das árvores e rios apenas, mas a sua própria natureza, aquilo que você foi chamado a ser, aquilo que só você pode oferecer ao mundo. Marco Aurélio dizia que cada um de nós veio ao universo com uma função específica, como uma peça de engrenagem que só encontra paz quando cumpre o seu papel. Isso não é destino fechado, mas direção. É perceber que enquanto corre em todas as direções sem um eixo central, sua vida se fragmenta. Mas quando encontra um propósito, todas as áreas se alinham em harmonia. O propósito não costuma se revelar como uma revelação súbita, iluminada. Ele se constrói no cotidiano, nas escolhas, nos pequenos atos. É um fio que vai sendo tecido ao longo do tempo, até que você olha para trás e percebe: é isso que dá sentido à minha caminhada. E para se aproximar dele não há fórmula mágica. Há perguntas. O que me dá energia em vez de apenas consumi-la? O que me faz sentir inteiro, mesmo quando ninguém está vendo? O que eu faria mesmo sem aplausos, sem recompensa, apenas porque faz sentido para mim? Muitos confundem propósito com grandiosidade externa. Acham que ele está apenas em feitos extraordinários, em carreiras brilhantes, em conquistas visíveis. Mas o verdadeiro propósito pode morar no simples. Pode estar em educar um filho com amor, em servir silenciosamente a comunidade, em trabalhar com dignidade, em criar algo que ajude outras pessoas. O propósito não se mede em tamanho, mas em verdade. Não é sobre o quanto ele impressiona, mas sobre o quanto ele te completa. Quando você organiza a vida ao redor do propósito, tudo ganha clareza. As prioridades se tornam óbvias, os excessos perdem força, os desvios se tornam menos sedutores. É como acender uma chama no meio da escuridão. De repente o caminho fica visível. Perguntar-se todos os dias: isso me aproxima ou me afasta do meu propósito? É talvez a forma mais poderosa de manter a vida em ordem. Sem propósito, até os maiores esforços parecem pesados. Você pode trabalhar sem parar, acumular dinheiro, conquistar aplausos, e ainda assim sentir um vazio que nada preenche. Com propósito, até os sacrifícios mais duros se tornam leves, porque você sabe para onde está indo. É como remar em alto mar. Remar sem direção é exaustivo, desesperador. Remar em direção a uma ilha é suportável, mesmo que o mar esteja agitado, porque cada movimento de braço te aproxima do destino. O propósito também protege contra as crises. Quando tudo ao redor desaba, dinheiro, trabalho, vínculos, é ele que sustenta. Ele é o eixo invisível que mantém de pé quando as circunstâncias tentam derrubar. Organizar a vida ao redor do propósito é, portanto, criar raízes profundas que nem a tempestade pode arrancar. E há um detalhe essencial. O propósito não é algo que se descobre uma única vez e pronto. Ele se renova, se aprofunda, se transforma conforme você cresce. O que hoje dá sentido pode amadurecer, pode ganhar novas formas. Não se angustie se ainda não tem todas as respostas. O propósito não se encontra de repente. Ele se constrói enquanto você caminha. Meu amigo, ao chegar até aqui, você percebe que organizar a vida não é apenas arrumar as gavetas externas, mas ordenar o coração. Não é só controlar o tempo, mas investir esse tempo no que realmente importa. Não é apenas acumular experiências, mas vivê-las com intenção. O verdadeiro fim da organização é viver para algo maior que si mesmo. Não se contente em ser eficiente. Seja significativo. Não viva apenas para manter tudo em ordem por fora. Viva para alinhar tudo por dentro. Porque no fim, a vida não se mede pela quantidade de coisas que conseguimos fazer, mas pelo peso de sentido que conseguimos carregar em cada ato. A vida organizada é aquela que não apenas funciona, mas que vale a pena ser vivida. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando?
Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!